no seminário do Instituto Internacional de Física, e agradeço especialmente o Gabriel Denicol, que aceitou o convite de dar palestra aqui. Eu vou introduzir o Gabriel primeiro. Gabriel fez graduação e mestrado na Universidade Federal de Rio de Janeiro, e depois ele foi para doutorado em Alemanha, para a Universidade de Goethe, em Frankfurt. Depois disso, ele fez pós-doutorado em Canadá, na Universidade de McGill, e nos Estados Unidos, no laboratório em Brookhaven. Então, ele trabalha ele tem formação em física nuclear teórica e estuda, em particular, processos a parte da física nuclear que toca na física de matéria condensada. Em particular, ele estuda o que acontece com matéria nuclear em temperaturas altas e, não sei, talvez densidades finitas. Em particular, o que acontece em colisões de íons pesados nos experimentos, em particular em experimento em Brookhaven. Eu agradeço pelo convite, é um prazer falar para vocês da minha área, né? Eu vou falar sobre matéria nuclear, sobre condições extremas e uma conexão com hidrodinâmica relativística, né? Que não sei se poucas pessoas sabem que grande parte da pesquisa feita em hidrodinâmica relativística é feita na minha área, né? Por razões que eu vou explicar, né? Vocês também estão vendo essa mãozinha se mexendo? Eu espero que sim, né? Que às vezes eu vou poder apontar para coisas, né? Estamos vendo. Tá, ok. Então, eu vou tentar ser o mais geral possível, né? Eu vou fazer uma introdução mais geral sobre a minha área. Aqui é meio que um outline desse seminário. Eu vou começar motivando a minha área, explicando como que a gente estuda e produz matéria sobre condições extremas, né? Nessas colisões de íons pesados. E também por que a gente faz isso. Depois eu vou falar sobre a conexão da minha área com hidrodinâmica, especificamente, essa modelagem hidrodinâmica dessas colisões. Isso vai ser meio que a primeira parte do seminário. E depois eu vou realmente falar mais sobre hidrodinâmica relativística e o seu domínio de aplicabilidade. E como que, de um certo modo, no passado, a gente usava a hidrodinâmica para entender matéria nuclear, hoje até algo contrário está acontecendo. Nós estamos usando essas colisões para entender sobre hidrodinâmica mesmo, né? Algo que foi inesperado. Eu vou falar sobre a divergência da hidrodinâmica e atratores, né? Eu espero que tudo isso fique bem claro, tentei ser o mais geral possível, mas nem sempre nós conseguimos, né? Então, como eu falei, eu vou começar com uma motivação bem geral, né? São as questões fundamentais que motivam a minha área, são perguntas simples, né? Mas que muitas vezes têm respostas complicadas, né? Você pode perguntar o que até uma criança perguntaria, né? Tipo, o que acontece com a matéria, ou a matéria nuclear, quando você esquenta ela muito, né? Ou quando você comprime ela demais. Inicialmente pode parecer simples a pergunta, mas se você for esquentando, vai chegar um momento onde você não vai saber responder. Em particular, você pode pensar se pode esquentar o próton, né? Se você pode derreter o próton ou evaporar o próton, ou mesmo se você pode comprimir a matéria, né? São coisas que até acontecem ou aconteceram na natureza. Então, o Big Bang, né, motivou alguma dessas perguntas, porque é uma visão de universo dinâmico que muda com o tempo. Então, hoje o universo é muito frio, né, e diluído, mas se você voltasse no tempo, ele fica cada vez mais quente, né? Então, se você se aproxima relativamente da singularidade, aí sim você pode ter uma matéria em temperaturas muito altas, né, que você tem que pensar como descrever essa situação, né? Ou em estrelas compactas, onde ali é a questão da compressão. A gravidade é tão forte que ela pode comprimir a matéria nuclear a densidades superiores à do próton, né? E aí também você pode perguntar o que acontece com a matéria nessas situações. Perguntas como transições de fase, né? Para que você vai de uma matéria convencional para outro tipo de matéria. Se a matéria se comporta como um fluido ou um gás, algo análogo a um sólido, é um bom condutor, dentre outras coisas, né? São perguntas que nós, em princípio, fazemos temos o interesse em responder, né, de modo geral. Em princípio, né, essa pergunta deveria ser respondida pelo modelo padrão. No nosso caso, a interação fundamental por trás da força forte é a cromodinâmica quântica,
que, claro, não é uma teoria de prótons e nêutrons, mas em termos de quarks e gluons, né? São quarks que interagem trocando gluons. E quarks seriam partículas fundamentais que possuem essa carga chamada cor, né? Tudo que tem essa carga nova chamada cor, nós chamamos de quarks, né? E existem 3 tipos dessa carga, que aí faz analogia com cor mesmo, né? Que a gente chama de vermelho, azul e verde. E essa analogia vem do fato que, para formar um estado neutro em QCD, né, com cor, você tem que reunir essas 3 cargas, né? Vermelho, azul e verde é que formariam um estado neutro. Em analogia ao eletromagnetismo, onde um positivo e negativo é que faz algo neutro, né? Então, o próton, por exemplo, é neutro, é formado por 3 quarks, mas um de cada cor, né? Então, em princípio, a gente vai aqui lidar com aquelas perguntas, né, ainda no regime do modelo padrão. Claro que você pode também estender essas perguntas para temperaturas e pressões onde nenhum modelo padrão responderia, né? Mas não é o nosso caso aqui. A gente está ainda procurando entender essas perguntas sobre a perspectiva do modelo padrão. Caso você não tenha ouvido falar de quarks, né, só para dizer os que existem, né, até hoje, tem 6 tipos de quarks observados, né, medidos. O up e o down, que são os quarks que formam matéria convencional, os prótons e nêutrons, né, que compõem a matéria que nós vemos no nosso dia a dia. Mas também tem 4 tipos de quarks que formam uma matéria exótica, né, que geralmente nós não vemos, que são o charm, o strange, o top e o bottom, né? Esses são quarks produzidos no laboratório, que nós medimos aqui na Terra. Aqui eu faço um comentário que é quase uma obrigação nossa de física nuclear, né? Que depois que foi descoberto o bóson de Higgs, falou-se muito sobre a origem da massa da matéria, né? E muita gente acha que o bóson de Higgs é o que dá massa a toda a matéria que existe, mas na verdade o bóson de Higgs ele dá massa às partículas elementares, aos quarks. Essa massa dos quarks aqui, 2,4 MeV, 4,8, vem do bóson de Higgs, mas compõe uma fração pequena da massa do próton, né? Se você somar a massa dos quarks up e do down, que compõe o próton, isso dá 7% da massa do próton. O resto da massa vem, na verdade, de QCD, né? Não é uma pesquisa que eu faço pessoalmente, mas muita gente calcula da QCD, né, como que a massa da matéria emerge, né, dessa interação. Então, a massa da matéria, na verdade, ela vem pouco do Higgs, ela vem mais do modelo padrão mesmo. Isso é só uma curiosidade, né? Não vai ser o tema que eu vou discutir hoje em detalhe, só queria comentar isso aqui. Então, aqui, só por questão de... Ninguém precisa entender isso, mas eu estou só colocando a Lagrangiana da QCD no slide, né, de maneira esquemática. E é uma teoria que parece com QED, mas na verdade é muito mais complexa de se resolver. E nós apenas sabemos resolvê-la em alguns casos, né, geralmente no regime perturbativo, quando o acoplamento é pequeno, ou em alguns casos também numericamente em supercomputadores, né, mas em casos também muito limitados. Então, uma teoria bem testada, ou seja, ela foi testada em aceleradores de partícula, ela faz parte do modelo padrão, mas ela não é bem compreendida, né? Tem muitos fenômenos de QCD que nós simplesmente não conhecemos, né? Ou se conhecemos, nós não sabemos explicá-los desta Lagrangiana aqui, né? Então, muita pesquisa nessa área é feita tentando entender como que fenômenos de QCD ou de física nuclear se conectam com essa interação fundamental. Em particular, aqui vem a parte que me interessa de QCD. Existe uma previsão da QCD, isso de fato é uma previsão, que vem algo do regime perturbativo, pode ser calculado, chamada liberdade assintótica, que deu o prêmio Nobel 2004 a Gross, Wilczek e Politzer, que a energias muito altas, esses quarks e gluons interagem fracamente, né? Isso levou à previsão de um novo estado da matéria, porque nós sabemos que se a temperatura não é muito alta, a matéria é organizada em termos de prótons e nêutrons, né? Então você poderia ter a matéria nuclear quente, né, como um gás de prótons e nêutrons, ou um gás de hadrons, que é o nome que a gente dá às partículas de cor neutra, né, feitas por quarks. Mas se você aumenta a temperatura, os quarks começam gradativamente a interagir fracamente e em algum ponto eles não vão ser mais capazes de formar um estado ligado, né? Então você não vai poder mais ter uma matéria formada por hadrons, por prótons e nêutrons, você vai ter que ter uma matéria formada por quarks quase livres mesmo, né? E esse estado da matéria nós chamamos de plasma de quarks e gluons, e ele motivou na minha área a procura por esse estado, né, experimental. Será que existe? Será que nós podemos medir? E também propôs coisas que nós não sabemos responder de QCD ainda, que seriam as propriedades desse novo estado, quando e como ocorre a transição de fase. Isso nós não podemos tirar hoje de QCD perturbativo, né? Então a gente precisa de experimentos, né, para esclarecer, né, detalhes dessa transição de fase.
E esse é o objetivo de colisões de íons pesados, na verdade. Então, por que a gente colide íons pesados, né? O pesado aqui não é importante, importante é que são grandes, né? Você quer colidir coisas grandes, né? Núcleos grandes, para poder formar matéria nuclear num volume grande e se aproximar de um limite termodinâmico. E aí você pode estudar o diagrama de fases da matéria nuclear. Então, por isso nós colidimos íons pesados e não próton-próton, né? Como geralmente é feito para achar o Higgs, né? A gente quer produzir sistemas muito grandes com muitas partículas e tentar chegar no limite termodinâmico. Então, o experimento aqui não é para testar a QCD, mas para a gente tentar entendê-la, né? Entender, nesse caso, o seu limite termodinâmico. Isso é um desafio, né? Não é óbvio que você vai conseguir fazer isso. As pessoas foram tentando colidir esses íons pesados e checar se ocorria isso, né? Se a energia da colisão era autossuficiente para produzir essa matéria nuclear densa e quente perto do equilíbrio. Aqui estão os dois grandes aceleradores de partículas que existem hoje, que fazem isso, né? Existe o RHIC, esse Relativistic Heavy-Ion Collider em Nova York, nos Estados Unidos, né? Tem uma foto, esse é o anel dele, né, que colide íons pesados. E tem o próprio LHC, que grande parte do ele colide próton-próton para a física do Higgs, né, dentre outras coisas, mas ele também colide íons pesados, né, de chumbo, para tentar produzir esse plasma de quarks e gluons e estudar. São investimentos de bilhões de dólares, né, que envolve muitos países, muitas pessoas, né, que geralmente são muito difíceis de serem feitos, né. No Brasil são chamadas de grandes colaborações, né, que nem são muito bem vistas pela dificuldade que se tem de avaliá-las, né, pelo CNPq, mas na minha área é muito importante, né. Você não consegue fazer esses experimentos sem um número grande de pessoas e de financiamento. E hoje também há aceleradores sendo produzidos no mundo, né, que visam fazer a próxima leva de estudos do plano de quarks e gluons, né, mas eu não vou citar eles aqui. Então, só para falar aqui no CERN, né, no LHC, em 2012, logo depois das primeiras colisões de íons pesados, eles entraram para o livro do Guinness, né, que livro de recorde do Guinness, pelas maiores temperaturas produzidas no planeta, né? Eles atingiram, estimamos, né, que eles atingiram 10 trilhões de graus Celsius no LHC, que seria uma temperatura autossuficiente para produzir esse plasma de quarks e gluons, né? Hoje nós temos essa confiança que esse tipo de material é feito no LHC e também no próprio RHIC. O RHIC, o acelerador americano, tinha um recorde anterior, né? O LHC naturalmente quebrou o recorde do RHIC por um fator 2 ou 3, né, de temperatura. E um fator mais de 10 de energia, né? Aqui começam os nossos problemas, né? Então, tudo bem, você consegue fazer esse estado da matéria nessas colisões, mas se você conseguir fazer esse estado da matéria, você apenas o faz por um tempo curto, né? Você vai fazer um sistema termodinâmico, um fluido, que para a gente é algo macroscópico, mas na prática é muito pequeno. É um fluido, um sistema termodinâmico menor do que o átomo, né? Muito menor, né? Da escala do núcleo atômico. Então, a gente não tem a tecnologia para manter esse negócio ali. Então, o que vai acontecer é que aqui tem uma ilustração dessa colisão, né? Você teria os dois íons pesados colidindo aqui no início. Eles são dois panquecas porque eles estão a velocidades relativísticas, né? Então tem a contração de Lorentz. Eles vão colidir, vão produzir entropia, né? Um número grande de partículas. Nós temos uma expectativa de que isso vai termalizar, isso vai se aproximar de um estado termodinâmico. Mas aí, como a gente não tem como manter aquilo ali, ele vai evoluir hidrodinamicamente. Como o sistema em equilíbrio, ele vai ter que evoluir hidrodinamicamente. Ele vai esfriar, vai fazer meio que o caminho que o nosso universo percorreu, né? Era muito quente no início, vai expandir, esfriar, vai hadronizar de novo, e o que você mede no final são pions, kaons e prótons, né? Frios, né? E aí o desafio medindo o final da colisão, tentar estabelecer o que aconteceu no início, né? Qual é a propriedade da matéria que tinha no início da colisão. Aí vira um problema de simulação computacional e também de dinâmica de fluidos relativísticos, né? A gente tem que supor que existia um fluido, evoluir esse fluido e depois tentar voltar, né? Reconstruir essas propriedades. Aqui é só um esquema de como que nós dividimos essa simulação de modo geral, né? Geralmente são 3 partes, né? Você tem que simular o que aconteceu antes da criação do plasma, né? Como que as partículas foram produzidas e como que esse sistema se aproximou de um regime hidrodinâmico. Isso aqui é extremamente complexo e existem pessoas que trabalham só nisso, só nessa parte. E tem muitas questões essencialmente não se sabe, né? A resposta hoje é que nós não sabemos exatamente como que se atinge um regime hidrodinâmico numa escala tão curta nessas colisões. Nós achamos que isso acontece porque esse modelo tem sucesso de escrever os dados, mas a pesquisa nessa área é muito ativa ainda. Depois a gente simula, supondo que isso acontece, simula a expansão desse fluido
com hidrodinâmica relativística, né? Tem que ser relativístico, o fluido ele expande com velocidade próxima da luz. E no final, você também tem que ter uma parte de transporte. Você vai sair do regime hidrodinâmico, vai ter um gás relativístico de prótons, nêutrons e outros hadrons, e também tem que escrever isso aqui. Também é muito complicado. Então, todas as partes da simulação têm questões teóricas e computacionais a serem resolvidas, né, desafios, e são temas de pesquisa, assim, são sub-áreas de pesquisa da minha área, né? Antes da hidrodinâmica, durante a hidrodinâmica e depois da hidrodinâmica. A área, claro, tem muito mais do que isso, mas isso aqui resume pelo menos parte da minha área, da pesquisa que é feita lá. Então, nesse caso, simulações são essenciais para entender os dados experimentais, ou seja, você não mede coágulo no plasma, você mede outra coisa. Então, para extrair informação, você tem que combinar o que é medido com o que você sabe das simulações. E esses modelos são complicados e incluem muita física, né? Desde física nuclear mesmo, até física fora do equilíbrio, como hidrodinâmica, transporte. E hoje em dia, eu diria que essas colisões pesados, elas não são só o estudo do coágulo no plasma, mas a gente trata elas como um meio de aprender sobre QCD, né? Se a gente conseguir simular essas colisões, a gente vai aprender mais sobre QCD, né? ou sobre que a gente não sabe sobre QCD, e vai evoluir nessa área. E os grupos brasileiros têm tradição nisso, né? Então, começou com o professor Kodama, da UFRJ, e o Jiro Rama, da USP, no passado, e hoje tem grupos da Unicamp, da própria UF e da USP que trabalham com simulações de íons pesados e trabalham bem, né? São simulações respeitadas, grupos respeitados mundo afora. Só para mencionar também que a principal descoberta dessas colisões, né, é que extraiu-se experimentalmente simulações, né, uma estimativa para a viscosidade do coágulo no plasma e aparece o fluido com a menor viscosidade relativa já vista na natureza, né? Então, por isso que fala que o fluido quase perfeito. Aparentemente, pela oscilação de fase, nesse mínimo aqui, esse plasma tem a menor viscosidade que já foi observada. Então, isso gerou muito interesse, porque da QCD também nós não sabemos explicar isso, né? As previsões da QCD originais estimavam sempre um plasma muito menos perfeito, né? Então, muita gente tem que entender também por que esse plasma é tão perfeito assim. Mas agora eu vou falar sobre hidrodinâmica, né? Como eu falei, hidrodinâmica tem um grande papel, né, nessa área. Nós precisamos de hidrodinâmica para estudar a matéria nuclear. E acontece que a hidrodinâmica relativística tem algumas questões conceituais que poucas pessoas conhecem, né? E não é tão fácil assim formular uma teoria relativista da hidrodinâmica com dissipação. Então, eu vou escrever um pouco esse problema e depois eu vou entrar mais nessa parte da nossa evolução de entendimento sobre hidrodinâmica. Então, em princípio, uma teoria efetiva, né? Agora vocês vão ver que os slides foram para o inglês, que foram os slides que eu não consegui traduzir a tempo, né? Então, como eu fiz até agora em português, os slides agora estão em inglês. Eu espero que não seja um problema. Naturalmente, eu vou falar em português. Tem uma teoria efetiva que descreve uma física macroscópica, né, em escalas grandes de tempo e de distância. E claro que a física nuclear, o grande para a gente não é o grande para as outras pessoas, né? São coisas ainda muito pequenas, mas para a física nuclear, para a interação forte, são coisas grandes. E geralmente a validade dela é estimada com esse número de Knudsen, que é uma razão entre uma escala microscópica do seu sistema, por um gás seria o livre percurso médio, e uma escala macroscópica, como o tamanho do sistema, ou uma estimativa dos gradientes, né? Quando isso aqui é muito menor do que 1, você espera que o regime hidrodinâmico funcione, né? Um dos grandes problemas é que isso não acontece nessas colisões. Esse número de Knudsen é muito perto de 1, na verdade. Então, é um desafio explicar por que essa modelagem funciona lá. E a hidrodinâmica geralmente é uma combinação de leis de conservação, coisas bem fundamentais, com relações constitutivas simples, né, que estabelecem como que correntes dissipativas variam com gradientes de temperatura e velocidade. Aqui são as equações básicas e as variáveis básicas, né? Então, as principais equações são leis de conservação, como eu falei. Aqui está uma equação de continuidade que descreve a conservação de energia e momento, e aqui de carga. E esses tensores são as correntes, né, de carga, de energia e momento. A gente decompõe em termos dessa quadra velocidade UMI, né? E aí você define as variáveis hidrodinâmicas, como a densidade de energia, a pressão. E essas variáveis com setas vermelhas são as variáveis dissipativas, né? Esse NMI seria uma difusão de carga, né? Enquanto que esse P seria uma pressão volumétrica, e esse cara o Shear Stress Tensor. Eu até não sei, eu esqueci o nome em português. Que seriam correções à pressão de origem dissipativa. E o grande desafio da hidrodinâmica é dizer quem são esses caras aqui, né? Porque você precisa dar equação de movimento para eles para poder resolver essas equações, senão elas não são determinadas. Talvez a teoria mais conhecida de hidrodinâmica seja a teoria de Navier-Stokes,
E a primeira coisa que fizeram para formular uma teoria hidrodinâmica relativística foi formular essa Navier-Stokes relativisticamente. Foi feito pelo Landau, por exemplo. Então, nesse caso, aquele Pimini, né, que era uma correção dissipativa a alteração de energia em momento, ele vai com gradiente da velocidade. Esse Bolk também vai com gradiente da velocidade. E esse cara de difusão vai com gradiente de μ sobre t, né? Então, eles são lineares com os gradientes. E tem esse transporte, como esse eta, o zeta e o kappa. No caso, o eta descreve uma resistência à deformação, né? O quão fácil é deformar o seu fluido. O zeta é uma resistência à expansão, né? E esse kappa é a própria difusão. Agora, essas equações, elas são inúteis, né? Porque elas violam causalidade. E isso leva a instabilidades intrínsecas no regime relativista. Então, você pode escrever essas equações, mas nunca vai resolver. E é por isso que na minha área e em outras áreas também, você não demorou muito tempo para você fazer simulações com dissipação, porque a principal teoria que existia era impraticável, né? Isso até foi um erro do Landau, né? O Landau, no livro dele, nem escreveu um artigo. Ele fez um capítulo do livro dele de hidrodinâmica, onde ele formulava isso aqui, ele não percebeu essas falhas da equação. Então, nós não podemos usar isso, já é uma grande parte. Relativisticamente, a gente não usa a teoria de Navier-Stokes. Não porque não queremos, mas porque não podemos, né? Então, a gente já tem que resolver uma teoria não convencional, que seria uma versão hidrodinâmica que respeita a causalidade, que não permite propagações instantâneas, né? Que geralmente ocorrem na teoria de Navier-Stokes. Para isso, uma coisa que foi percebido muito tempo atrás, você não pode ter relações constitutivas, como essas aqui, onde você tem que a corrente é proporcional ao gradiente. Você tem que ter uma equação dinâmica. Esse Pimini e esse Bolk não são proporcionais às correntes, mas eles obedecem a equações dinâmicas que relaxam para essas correntes. E essa relaxação seria como você bota a causalidade, né? As coisas não ocorrem instantaneamente, mas demoram um tempo, tal pi maiúsculo, né, para isso ocorrer. E uma das coisas mais surpreendentes, e agora uma coisa mais recente, é que essa teoria foi descoberta que era não perturbativa em gradiente, o que mudou a nossa visão sobre hidrodinâmica. E foi uma descoberta feita na minha área, pelo menos as coisas mais recentes, né? Agora eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Eu espero não passar muito. Eu acho que eu estou no tempo ainda, mas se eu chegar no meu limite de tempo, eu vou correr um pouco, né? Então, esse problema é muito bem conhecido para gases. Então, eu vou discutir ele aqui para a equação de Boltzmann, que é uma equação que descreve gases diluídos, né? E essa aqui é a equação de Boltzmann relativística. Muita coisa hidrodinâmica foi entendida através da equação de Boltzmann inicialmente, né? E foi isso que o Hilbert, o Chapman e o Ensel que fizeram mais de 100 anos atrás, né? Eles tentaram entender como é que a equação de Boltzmann vai para um limite hidrodinâmico, né? Como é que isso emerge dessa equação. E o modo como eles fizeram, essencialmente, é uma teoria de perturbação. Eles consideram que esse termo é muito pequeno, o lado esquerdo é muito pequeno, porque hidrodinâmico, os gradientes variam lentamente no espaço, e o termo de colisão é microscópico, né? Então, o lado esquerdo é muito menor que o lado direito. Eles botam esse parâmetro aqui para estimar isso e fazem uma expansão perturbativa nesse parâmetro. Esse epsilon, essencialmente, é aquele número de Knudsen, que diz a separação, o quão boa é a separação de escala do nosso sistema. Isso vai resultar numa expansão em gradientes, né? Onde o termo de ordem zero você mostra que é a solução de equilíbrio. Então, isso foi o Hilbert que mostrou. Foi a primeira vez que alguém obteve microscopicamente hidrodinâmica ideal. E a correção de ordem 1 é Navier-Stokes, que foi o que esse Chapman e Ensel obtiveram também muito tempo atrás. Foram as primeiras pessoas também a obterem a equação de Navier-Stokes de uma teoria microscópica, né? E você pode corrigir para sempre, tem uma expansão aqui no gradiente. Então, como eu falei, a primeira ordem, você vai obter isso aqui, que o Pimini é linear com gradiente de velocidade. Ordem 2, você vai obter essa zona aqui, você não precisa entender, mas só veja que o primeiro termo é linear em gradiente, e todos os outros são de ordem 2 em gradiente, são quadráticos em gradiente. E a teoria é muito mais complicada, né? E você pode ir para sempre. Acho que ninguém nunca fez acima de ordem 2, que é muito difícil. Então, você pode fazer essa expansão para sempre. A hidrodinâmica ela era vista como obtida pela truncagem dessa série. Então, você fala, se o gradiente é pequeno, eu não preciso incluir vários termos, eu posso parar rápido, e aí só incluir, e a teoria fica simples, né? Então, Navier-Stokes seria a truncagem só com o primeiro termo, né? E você podia corrigir sistematicamente. Isso é baseado numa ideia de que essa série converge, né? E isso que aconteceu recentemente, que é surpreendente, é que essa série aparentemente não converge. Muito pelo contrário, ela é uma série com raio de convergência nulo, uma série divergente.
Isso já tinha uma suspeita sobre isso desde 63, que esse matemático, Harold Grad, já via problemas nessa série, que ele dizia que é uma série assintótica, né, de raio de convecção nulo. O primeiro exemplo de divergência foi feito em 86, para um sistema estacionário, e mais recentemente, um polonês, né, um grupo de poloneses, o Heller, eles mostraram explicitamente um exemplo onde essa série era explicitamente calculada e divergia. E aí vem a conexão com a minha área, né? Na verdade, ele usou de íons pesados, de certo modo, para mostrar isso. E isso eu queria explicar agora brevemente, né? Em 83, um cara chamado Bjorken, que foi um cara muito importante para a minha área, fez diversas contribuições, ele propôs um modelo simples para descrever a colisão de íons pesados, com várias simetrias, né? Seria um modelo para descrever um fluido que expande longitudinalmente, você só descreve a parte longitudinal da colisão, e de um modo que seja invariante de Bush, né? Então ele propôs essas simetrias e concluiu que nesse caso, se ele impusesse essas simetrias, a velocidade era determinada. Ele conseguia obter o V do fluido somente com alguma simetria, né? Em particular, você pode escrever esse fluido num sistema de coordenadas hiperbólicos com tempo efetivo, que seria o tempo próprio do fluido, e uma variável aqui de rapidez. E nessas coordenadas o fluido é homogêneo, isso que é interessante. A velocidade é simples e toda a expansão do fluido está nas coordenadas. Ou seja, você descreve o fluido de expansão longitudinal como um fluido estático, onde a geometria expande, né? Então, todos os gradientes estão na geometria do sistema. Então, esse caso, era um toy model para estruturas pesadas no passado, onde não tinham como fazer simulações complexas, né, em 83, você tentava fazer um toy model simples para entender a colisão. Hoje, isso não é mais usado, mas aquele Heller percebeu que essa solução de hidrodinâmica podia ser usada para entender a série hidrodinâmica, porque ela é simples o suficiente para você calcular aquela expansão até a ordem 200, 300, né, e ver se a série converge ou não. E aqui os gradientes são 1 sobre tal, é curioso. A variável tempo, efetivamente, é o gradiente, né? Toda derivada de velocidade nessa geometria vai com 1 sobre o tempo. E o T-mini, o tensor de energia de momento, ele tem essa forma diagonal muito simples, né? Em equilíbrio seria epsilon PPP, e aqui você tem a correção viscosa, que é essa variável π, né? Tudo que é dissipativo aqui é essa variável π, que eu vou mostrar agora. Então, esse Heller fez essa expansão em gradiente, calculou essa variação da pressão, aquela variável π, como função do número de Knudsen, que seria o tempo vezes a temperatura. Então, ele fez essa série aqui em potências de 1 sobre ômega. Só que ele fez não para o ΔP, ele fez para 2/3 mais ΔP. Isso é outra história, mas ele fez algo para essa variável f de W. E esse F são os coeficientes da série, né? Eles multiplicam potências de 1 sobre ômega. E você vê que esses coeficientes crescem fatorialmente. Isso quer dizer que a série tem um raio de convecção nulo. Em outras palavras, ela não existe. Essa série não existe. É assintótica, né? Você não pode botar uma igualdade aqui. Ele, inclusive, associou esse problema a singularidades essenciais, né? Que são exponenciais de menos ômega, coisas que você não pode expandir ao redor de 1 sobre ômega 0. Né? Inclusive, eu e o Jorge Noronha temos um trabalho sobre isso. A gente calculou também essa série explicitamente e mostrou que essas singularidades existem mesmo. Né? Então, você tem singularidades essenciais que impedem uma expansão em potências. Isso muda a interpretação de hidrodinâmica, porque você achava que a hidrodinâmica era truncar dessa série. Mas não pode ser, né? Porque a série não existe. Então, o que seria truncar uma série divergente? E qual seria o domínio de aplicabilidade da teoria? Não é fácil responder essas perguntas. Aqui é só um exemplo, né, dessa correção dissipativa com função do número de Knudsen. E você vê a ordem 1 da Navier-Stokes, vai botando ordem a ordem, né? E você vê, de fato, quanto mais maior a ordem, pior fica. Né? A série claramente é divergente. Então, se você vai para ordens maiores, você não melhora a teoria, você piora a teoria. Então, como é que você define a validade disso aqui? Né? Ficou essa pergunta. Então, e aí começou a pensar, então como é que você define a hidrodinâmica? O regime existe. Se você faz a conta e calcula essas correções dissipativas como função do número de Knudsen, você vê que para números de Knudsen pequenos, né, ou seja, o inverso grande, você atinge uma solução, um regime universal, onde você tem relações constitutivas, né, universais que te dizem esse cara como função de gradiente. A questão é que esse regime assintótico universal não pode ser descrito como uma série de gradientes. Ele propôs na época, inclusive, até hoje acredita nisso, que a hidrodinâmica seja uma solução atratora da teoria, né? Que na verdade existe um atrator da teoria microscópica, né? E que num tempo longo todas as soluções vão para aquele atrator e esse atrator definiria o regime hidrodinâmico.
porque esse Hellis-Planinsky é de série. Desde então, muitas pessoas têm calculado esses atratores, tanto da teoria hidrodinâmica quanto da teoroscópica, né? Encontrado que eles existem. Inclusive eu, com colaboradores, nós conseguimos encontrar expressões analíticas, né, desse artigo aqui. Esse vermelho é uma solução analítica para esse atrator, né? Nós encontramos nesses modelos de Bjork. Eu já estou chegando no fim do meu tempo. Para terminar, eu queria falar de um trabalho. São só 2 slides, tá, gente? Eu fiz com o Jorge Noronha, foi publicado esse ano, um artigo de pandemia, né? Publicado durante a pandemia, onde nós, de fato, estudamos isso da equação de Boltzmann pela primeira vez, né? Nós resolvemos a dinâmica de um gás relativístico de esferas com sucessão de choque constante, né? Expandindo por esse flow, Bjorken flow, esse toy model de condutores pesados, né? E nós fomos capazes de encontrar o atrator dessa teoria, numericamente, né? Foi a primeira vez que isso foi feito para a equação de Boltzmann completa, né? Não para um toy model dela. Então, nós, por exemplo, resolvemos a dinâmica dessas correções viscosas como função do tempo, né? E você vê que, para várias seções de choque, né, eles sempre vão para um valor universal aqui constante, né? E esse valor seria o atrator. E aí nós plotamos o atrator da equação de Boltzmann, o atrator daquela teoria de Zell-Stewart, que já é uma teoria que a gente usa, mas que não é exatamente hidrodinâmica, é não trivial, ela tem um atrator também, e comparamos com o Navier-Stokes, né? Isso aqui pode ajudar a gente um pouco a entender por que a hidrodinâmica funciona em colisão de íons pesados. A nossa intuição sempre vem de Navier-Stokes, de uma truncagem de uma série de gradientes, né? Se você for para o Sandberg alto por Navier-Stokes, você vê que é linear, explode, né? Ele não descreve o número de Knudsen muito grande. Essa teoria de Zell-Stewart, quando se aumenta o número de Knudsen, ela tem essa coisa não perturbativa, ela, ao invés de crescer para sempre, ela vai ir para um platô constante, né? O que é qualitativamente semelhante à equação de Boltzmann. Então, você vê, por exemplo, nessa teoria de Zell-Stewart, quando o número de Knudsen é alto, ou seja, quando você não deveria estar no regime hidrodinâmico, o atrator é diferente. As teorias não são iguais ao microscópio, mas não é tão diferente assim. É 20%. Então, ainda é uma teoria muito precisa. E nós demos sorte, na verdade, que nós fomos obrigados a usar essa teoria precisa porque o Navier-Stokes não existe, né? Então, talvez isso explique por que nossos modelos funcionam tão bem em condições tão extremas desse número de Knudsen, né? E é claro que isso é só uma contribuição na área, muita gente continua pensando nisso. Atratores para expansões gerais não existem ainda, né? A gente só consegue calcular nessas situações muito específicas, né? E é um tema ainda muito ativo de pesquisa. Dito isso, eu vou encerrar o meu seminário, só com um resumo que eu vou deixar aqui na tela, né? Eu falei sobre a minha área de modo geral, física nuclear e colisão de íons pesados, né? E foquei muito em como que, curiosamente, a gente está aprendendo sobre hidrodinâmica em física nuclear, né? Inclusive com essa questão da divergência da série hidrodinâmica. Dito isso, eu agradeço a vocês pela atenção e eu fico aberto a perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, Gabriel. Foi muito boa a palestra, muito pedagógica, muito interessante também. Sim, então, a primeira pergunta é do Rodrigo. Rodrigo, por favor. Oi, Gabriel. Obrigado pela palestra, foi muito interessante. Eu queria perguntar se, como você disse que o fluido termaliza, ou pelo menos você acredita que sim, se dá para dizer alguma coisa sobre a dependência desse tempo de relaxação com a temperatura e o que isso tem a ver, talvez, com as propriedades de transporte. No começo você fez essa pergunta, né, se é um bom condutor ou não. Tá. Então, uma das coisas que surgiram disso tem a ver com a sua pergunta sobre a termalização, né? Porque as pessoas associavam hidrodinâmica com termalização. O que é de todo errado, se o sistema termaliza ou se aproxima de um estado térmico, você espera que a hidrodinâmica aplique ali. O que você tem visto hoje é que, na verdade, talvez não termalize, que você tem uma descrição hidrodinâmica efetiva que vale para gradientes grandes, né? Então, virou essa palavra, uma palavra muito estranha, que eu nem sei a tradução, hydrodynamization, ou hidrodinamização, que é esse fenômeno que não termalizou, mas funciona hidrodinâmica, né? Então, hoje nem sequer está claro que termaliza. O que a gente pode afirmar é que essas equações hidrodinâmicas que nós temos funcionam, né? Elas descrevem a matéria.
Sobre o tempo de relaxação, você tem razão. Nós estamos tentando... Quando você tem uma teoria nova, né, que é essa teoria que eu escrevi nesse slide, né, você também tem esses coeficientes de transporte novos, né, que a gente poderia também tentar encontrar. Sobre isso ainda tem pouco progresso, né? Eles são mais difíceis de ser extraídos do que esse eta, né? Grande parte do esforço tem sido de achar esse eta e esse zeta. E o esforço em encontrar esse sistema de relaxação ainda é incipiente. Nós não temos ainda estimativas confiáveis para eles, né? Então, isso ainda está na estaca zero. Nós usamos estimativas de teoria cinética só. Tá? Obrigado. Ok, Jacopo tem também uma pergunta. Jacopo, por favor. Olá, obrigado pela palestra. Então, eu queria só uma curiosidade, Babu, não sei se faz muito sentido. Quando basicamente mostra que esta equação diferencial complicada tem um atrator, a maneira de achar este valor constante é muito complicado, porque basicamente tem que utilizar a equação num regime onde, em teoria, não funciona, não? Porque este número de Knudsen não é muito grande. Então, eu queria saber, existe uma possibilidade para achar, por exemplo, o valor da constante ao qual essa solução está indo, em qualquer maneira, em maneira completamente independente, porque é como se estivesse fazendo uma expansão no outro lado da equação diferencial, usando uma propriedade, não sei, de dualidade, algo desse tipo. Então, se você entender a pergunta, eu vou responder. Então, esse atrator, de fato, né, quando você pega essa teoria de Zell-Stewart, e antigamente era vista meramente como um proxy para Navier-Stokes. Então, quando isso aqui foi formulado inicialmente, o pessoal se assustou que não podia ter Navier-Stokes, mas vê essa teoria como uma mera regularização de Navier-Stokes. Então, efetivamente, essa teoria deveria ser Navier-Stokes e ela deveria funcionar somente quando Navier-Stokes funcionasse. Ou seja, você esperava sempre que esse π fosse aproximadamente esse zeta-teta, ou esse π-mini fosse aproximadamente 2 zeta-sigma, mesmo que a equação permitisse outras soluções, né? Então, você não confiava nela em outros regimes. Isso foi a coisa inicial da área, né? É claro que, no instante que a série gradiente diverge, essa interpretação fica um pouco arranhada, né? Porque a conexão dessa teoria com o Navier-Stokes era essa série. O pessoal pegava essa equação, expandia em gradiente e via, opa, a primeira ordem da solução é Navier-Stokes. O resto não deve ser importante, porque os gradientes são pequenos, né? Só que como a série diverge, essa interpretação é dúbia, né? Porque não tem termos pequenos. A série não existe, né? Você não trunca ela porque tem coisas que existem e são pequenas. A série não existe. Então, truncar, o que quer dizer truncar isso? Em termos de aplicabilidade, não está claro. Mas você tem razão. Não é óbvio que essa teoria aqui, mesmo que ela tenha soluções não triviais para gradientes altos, não é óbvio que ela é aplicável. Essa é a parte surpreendente. O surpreendente nós pegamos essa teoria e comparamos com teorias microscópicas. Equação de Boltzmann, por exemplo, foi o que eu fiz aqui nesse slide. Peguei o atrator dessa teoria aqui, em azul, que pode ser um atrator matemático, existe, né? Se calcula, mas pode ser que essa solução não seja aplicável mesmo a gradientes altos. Mas você compara com a equação de Boltzmann, que é uma teoria microscópica, ela é aplicável para todos esses gradientes, né? E você vê que não é tão ruim assim. Que a teoria, não é que nem Navier-Stokes que ela explode, né? Se você for para o número 2, Navier-Stokes está aqui em cima, está completamente fora da realidade. Os Zell-Stewart não. Uma análise semelhante a essa também pode ser feita nessas dualidades ADS-FT, né? Para sistemas conformes. Ali também você consegue calcular alguma dessas soluções atratoras e comparar com a hidrodinâmica e ver que bate também, né? Então é surpreendente que essas teorias de Zell-Stewart elas estão batendo com a teoria microscópica, mesmo quando esse gradiente não é pequeno. Isso hoje nós sabemos só por essas comparações. Nós não temos um meio. Tipo, se você me der uma solução de hidrodinâmica e você perguntar, ela vale ou não vale? Nós não temos um meio de afirmar isso hoje. O que nós fazemos
nos casos possíveis, comparamos com soluções exatas, microscópicas, e verificamos que existe uma aplicabilidade surpreendente, né? Então, sobre essa solução atratora aqui, o que nós fizemos, eu não sei se a sua pergunta foi sobre isso exatamente, o que nós fizemos aqui foi um truque, né? Nós montamos uma variável no qual o atrator era uma constante, né? Uma coisa dimensional aqui que é um número. Então, nós podíamos resolver numericamente até atingir esse número, e aí vai coletando ele por número de Knudsen, por seção de choque. Aí a gente conseguiu montar esse gráfico da direita. Então, é algo que foi possível nesse caso somente. Como eu falei, um atrator geral ainda não é conhecido, né? Não é possível se estabelecer. Mas a mensagem que fica hoje é, em todos os casos que puderam ser estudados, essas teorias de Zell-Stewart, não perturbativas em gradiente, têm uma aplicabilidade surpreendente, né? Quando comparados com treinos microscópicos. Pode ser que nós estamos comparando com coisas muito simples, essa expansão de Bjorken seja simples demais e não seja algo representativo de outros fluidos. O único outro exemplo que existe é de Gupser. Existe também outra solução hidrodinâmica de Gupser, que simula também uma colisão de íons pesados com expansão transversa. Lá também funciona bem essas teorias. Então, hoje isso é um tema de pesquisa. Está em aberto ainda por que elas funcionam bem e se isso é mais geral do que o que nós estamos vendo. Tá? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Obrigado. Obrigado. Ok, temos mais uma pergunta do Paulo Dias, que está sem microfone. Então, ele está perguntando se existe uma hidrodinâmica relativística no espaço-tempo com torção. Você tem alguma coisa para comentar sobre isso? Espaço-tempo com torção? Essa é a pergunta. Olha, eu não sei. Em princípio, essas teorias aqui, que elas podem ser formuladas em qualquer coordenada, né? Até em qualquer espaço-tempo. Essa teoria de Zell-Stewart, né? Agora, eu não sei se o fato de espaço-tempo ter torção, se isso vai afetar de algum modo. Você tem que ter termos novos. O que eu sei é que na minha área, eu não sou especialista nisso, mas na minha área estão pessoas discutindo efeitos quânticos da hidrodinâmica, efeitos de spin, que tornariam o TMRI antissimétrico, o que seria um problema em realidade geral, na equação de Einstein, né? E que talvez isso envolva condições quânticas da equação de Einstein até termos de torção, mas eu não sei exatamente essa conexão. Mas, em princípio, você pode resolver essa teoria de Zell-Stewart em qualquer geometria, em princípio, né? Eu imagino também que o pessoal que vai fazer estrelas porque hoje estão simulando colisões de estrelas de nêutron no regime o merger, né? E para isso você vai ter que resolver a equação de Einstein com hidrodinâmica, né? Eu acho que até hoje essas simulações são feitas para fluidos ideais, onde você consegue resolver a equação hidrodinâmica. Mas no futuro, eu acho que eles vão ter que usar essas teorias de Zell-Stewart ou algo semelhante para poder resolver essas equações, né? Então, talvez esse problema seja endereçado nessa época, quando o pessoal que faz DR realmente começar a usar a hidrodinâmica e perceber esses problemas que existem com dissipação. Mas eu acho que eu não sei responder a sua pergunta exatamente, não. Ok, muito obrigado. Eu tenho uma pergunta. Você mencionou que esse regime hidrodinâmico na colisão de íons pesados, que de um lado não é muito claro por que é possível, não sei, termalização, o hydrodynamization, não sei como chamar. Mas você mencionou que isso é confirmado pelos dados experimentais. Você pode comentar o que exatamente que a gente pode comparar para ver se validade da dinâmica? Tá, isso aqui eu acho que deixa eu ver se eu tenho algum slide mais parecido com isso. Então, essas coisas de íons pesados, uma coisa que eles medem é uma resposta hidrodinâmica à geometria, né? Então, infelizmente eu não coloquei esse slide aqui, mas se você pensar nessa colisão na dimensão transversa, ou seja, que não está nesse slide, né? Seria perpendicular ao slide, o fluido teria uma forma elíptica em colisões não centrais. O fluido geralmente ele é criado na região onde os dois núcleos se superpõem, né? Então você pode criar um fluido, um coaguloplasma ali de forma elíptica, de forma triangular, com uma forma complexa,
E nós conseguimos medir essa forma, né, através do espectro de partículas azimutal. E aí você realmente vê uma resposta hidrodinâmica à geometria inicial. Você vê que o fluido foi acelerado por um gradiente de pressão. Efetivamente é isso que se mede, né? Para explicar melhor, eu teria que ter outros slides, que eu não tenho aqui. Então esse modelo funciona para explicar a distribuição de momento de partículas na direção transversa. E hoje em dia, tem que dizer, é o único modelo que funciona. Os outros modelos não são capazes de explicar como que as partículas se distribuem azimutalmente, né? Em outras palavras, se você colide próton com próton e você mede as partículas que saem na direção transversa, elas saem meio que isotropicamente. Na média, você vai ver que vai ter um número igual de partículas em qualquer direção, porque é a colisão quase pontual, né? As partículas vão só sair. Aqui, como você tem um fluido, você vai ter uma anisotropia nessa distribuição, que é gerada pela aceleração do fluido. E nós medimos isso. E sem essa resposta hidrodinâmica, você nunca consegue reproduzir a força desse sinal, né? Sempre fica um sinal muito fraco, vamos dizer assim. Então, o modelo funciona, é o único que funciona, e isso nos leva a crer que ele é verdadeiro. Claro que essa hipótese pode ser falsa, mas a gente tem a confiança que, de fato, ele é verdadeiro. E aí a questão foi o que eu mencionei, que você perguntou. Tudo bem, o modelo ele é usado, ele parece ter sucesso, aí você tem que entender se ele é razoável, né? E aqui eu botei uma escala de tempo, né? A gente aplica hidrodinâmica aproximadamente em 1 Fermi sobre C depois da colisão, né? E nenhum modelo conseguia explicar como que o sistema termaliza em 1 Fermi sobre C. Sempre demorava muito mais tempo. Hoje, a gente sabe que ele não termaliza, porque a própria teoria hidrodinâmica não termaliza. Se você começa do equilíbrio, ela sai do equilíbrio. E aí o surpreendente é que mesmo nessas situações ela é aplicável, né? Então essa é a situação atual. Eu acho que ninguém mais acredita que termaliza, mas o que aconteceu é que a gente mudou o nosso entendimento sobre hidrodinâmica. A hidrodinâmica que pode ser aplicada nessas condições, e não aquele que tem que termalizar para você usar a hidrodinâmica. É a visão mais moderna, eu diria. Que tem ajudado as pessoas a simularem isso aqui. Antes, todo mundo achava tem que termalizar. Então, ia lá, simulava, não termalizava, jogava o modelo fora, né? Então, minha teoria está errada para explicar isso aqui. Hoje já se vê isso com um pouco mais de cuidado. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Né? Sim, muito, muito bem. Eu, na verdade, tenho agora uma outra pergunta em relação à sua resposta. Então, quando, por exemplo, a gente varia a energia, você pode ver como surge esse regime de hidrodinamização. Por exemplo, para energias, como você falou, a distinção deve ser a distribuição isotrópico ou anisotrópico das partículas que saem da colisão. Você pode observar isso experimentalmente, por exemplo, variando a energia, saber que em tal escala você começa a ver comportamento anisotrópico que comprove a natureza hidrodinâmica. Né? Não, é uma excelente pergunta. Isso é uma coisa que as pessoas estão tentando fazer agora, né? Pela seguinte razão, tentou-se o Rick, ele veio logo depois, o acelerador americano, né? Ele veio em 2003, né? Logo depois do SPS, que era o acelerador no CERN antes do LHC. Então, no SPS, os modelos hidrodinâmicos não funcionavam muito bem, né? Geralmente você tinha que fazer uma simulação de transporte, algo bem fora do equilíbrio. E aí, quando o Rick ligou uma energia muito mais alta, esses modelos começaram a funcionar. E aí, justamente, o pessoal entenderam isso como esse onset de comportamento hidrodinâmico na colisão. No entanto, a história não acaba aí. Depois, o pessoal do Rick, né, resolveu fazer o que eles chamam de Beam Energy Scan, que é, na verdade, fazer o que você propôs de maneira mais sistemática. Vamos pegar e vamos diminuir a energia, né, e ver se esse negócio desaparece sistematicamente. E a resposta foi surpreendente. Parece que demora muito para desaparecer e aparentemente desaparece talvez de uma forma contínua demais. Ou seja, não é uma coisa que ocorre assim de repente, né? É algo que parece desligar continuamente, né? Mas ainda está tentando encontrar isso. Um outro projeto muito mais ambicioso que está sendo feito é tentar ver se isso aqui desaparece colidindo sistemas menores. Ou seja, ao invés de fazer um sistema de íons pesados, colidir duas coisas grandes, você colide um próton com um íon pesado. O LHC fez isso, o Rick também fez. Colide próton com chumbo. E aí você tenta fazer um coágulo menor.
e tenta ver se esse negócio desaparece. E ali, de fato, você vê que desaparece, se a multiplicidade for pequena o suficiente, mas, surpreendentemente, ainda tem um inibidor dinâmico para sistemas de muita multiplicidade, também a ser compreendido. Ou seja, você consegue fazer, aparentemente, se a colisão de próton-chumbo for de uma energia alta o suficiente, você consegue criar o plasma ali. Agora, se a multiplicidade for menor, você não vê mais esses sinais. Então, de fato, está se procurando quando que esse comportamento desaparece. Ele aparece muito mais do que deveria. Isso é surpreendente. Por isso que essas perguntas de hidrodinâmica estão surgindo, né? Porque não é tão fácil desligar assim. Vamos dizer assim, não é tão fácil desligar isso aqui. Você desliga, mas são situações muito extremas, né? Mas ele está muito mais presente do que a gente consegue compreender hoje, só com QCD. Por isso que a parte de hidrodinâmica teve que ser também elaborada. Ok, muito obrigado. A gente tem mais uma pergunta do Caio Macedo. Eu peço todo mundo não saiam ainda para fazermos uma foto no final, para registrar o nosso evento. Então, Caio, por favor. Eu vou tentar colocar a minha câmera. Eu estou colocando o background só para diminuir ruídos. Tá, obrigado pela palestra, foi muito legal. Eu tenho duas dúvidas. A primeira dúvida eu acho que é muito fácil para tu responderes, que é da viscosidade, que tu colocaste um gráfico da viscosidade. Aí, na verdade, é uma curiosidade minha, por que um dos eixos está entre aspas? E a outra tu falaste sobre esses passos para fazer uma análise da hidrodinâmica relativística, essas etapas, né? E comentaste um pouco ainda agora sobre como é que seria considerando a gravidade. Eu acho que é uma pergunta para saber assim mais a tua opinião. Tu achas que isso influenciaria muito a física dos estrelas de nêutrons, porque em geral existe aquele argumento que a curvatura dentro das estrelas de nêutrons não varia tanto e por isso qualquer efeito de gravidade seria um incremento não tão considerável para a equação de estado, etc. Eu queria só que tu comentasse essas duas coisas. Tá. Não, você foi muito atento, né? De fato, eu botei entre aspas, porque isso aqui porque eu não expliquei isso direito, na verdade. Então, aqui eu estou botando esse eta sobre S, né? Ou seja, a viscosidade sobre a entropia. Por quê? Porque, na verdade, a medida da viscosidade de um fluido tem que ser normalizada pelo grau de liberdade de algum modo. Porque o eta do QGP na dele é muito grande. É um eta imenso. Mas ele é imenso porque tem muitos graus de liberdade. Então, você normaliza pela entropia para você ter uma medida mesmo de viscosidade efetiva, né? Isso também é feito na equação da Navier-Stokes não relativística. Você divide pela densidade de massa, né, por exemplo. Só que para cada sistema aqui, essa normalização não é sempre igual, né? Eta sobre S é bom para um fluido ultra-relativístico, né? Onde a densidade de carga é nula. Para água, para hélio, para ultra-cold atoms, essa normalização não é exatamente a entropia, é a coisa análoga correspondente ao tipo de matéria, né? Então, por isso que eu botei sobre aspas, né? Ou seja, é meio que uma medida dessa viscosidade efetiva, cinética do sistema. Então, por exemplo, se você tem um sistema que tem uma densidade de carga não nula, em vez de entropia, você divide pela entalpia sobre a temperatura, que seria a entropia se o μ fosse nulo, por exemplo. Então, por isso que eu botei sobre aspas, né? Então, essa imagem tem que ser vista meio que com um pouco de cuidado. Sobre o que você falou, se você aplicasse as teorias hidrodinâmicas hoje para estrelas de nêutron, né, ou para qualquer outro sistema, geralmente você não inclui efeito de curvatura nos cálculos de coisas de transporte ou de equação de estado, né? Então, a pressão, essas coisas e a viscosidade são calculadas microscopicamente assumindo um espaço plano, né? E a parte de curvatura seria na própria seria macroscópica mesmo, né? Nos gradientes macroscópicos de velocidade e tal. Então, eu não conheço uma conta onde você leve em conta que o espaço é curvo para calcular as propriedades microscópicas da matéria, né? Pressão, viscosidade. Talvez seja importante em buracos negros, né? Mas as estrelas de nêutrons não. Mas isso vem de um cara que não é um especialista, né? Diga-se de passagem. Essas teorias para estrelas de nêutron, né? Acho que as pessoas vão ter que aplicar e ver se esses efeitos vão ser importantes no processo de merger ou em outros processos que envolvem dinâmica, né?
Na minha área, por muito tempo, usou o citodinâmica ideal e na época funcionava. Depois que botou viscosidade, que viu que os efeitos viscosos estavam lá, mas a gente não via, né? Porque quando você fita os dados, você otimiza parâmetros do seu modelo e às vezes um parâmetro pode compensar por uma vez que não está lá, né? E você não vê isso. Então vamos ter que esperar para ver. Eu conheço pessoas que, acho que o Luciano Rezola em Frankfurt, ele está ativamente tentando resolver hidrodinâmica relativista com dissipação em conjunto com gravidade, com DR, e aí ele vai ter que nos dizer se algo pode ser observado ou não, né? Eu acho que isso é algo que não é conhecido ainda. Ok, obrigado. Ok, foi uma palestra muito interessante. Muito obrigado mais uma vez. E lembramos que semana que vem temos mais uma nova palestra do seminário do Instituto. Ok, muito obrigado, gente. Boa tarde a todos. Foi um prazer.